de uma forma que eu saiba que o Senhor ainda não usou ela nessa terra, Pai. E que o Senhor, através da vida dela, venha entregar, Senhor, não aquilo que eu quero ouvir ou aquilo que a tua igreja quer ouvir, Pai. Porque não é acerca de mim, muito menos acerca, aleluia, de nós, ó Pai, mas é acerca da tua palavra, Senhor. Então nessa noite, Pai, nós queremos aqui ser ouvinte, fala conosco, seja exortação, Pai, seja aquilo que o Senhor tem preparado, mas nos alinha, Pai, nessa noite. É pelo que nós oramos, é pelo que nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que pode, receba a pastora Nair, aplaudindo o Senhor bem forte nessa noite. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Deus. Tudo bem com a igreja? Sem muita demora. O pastor está um pouquinho de pressa, já queria entregar a palavra. Nesta oferta. Deixa eu correr. Lucas capítulo 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito feliz mais uma vez. Está sendo um instrumento para que o Senhor possa usar. Nós tivemos pela manhã um culto maravilhoso ali na nossa filial, uma Santa Ceia abençoada, graças a Deus. E agora estamos aqui, né? Lucas capítulo 19, vamos ler o versículo 1. O Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Quero ser muito fiel ao que o Senhor colocou. E também não vou ocupar muito tempo, porque a palavra do Senhor era bem objetiva, né? Eu creio que o Senhor vai continuar falando com a amada igreja, né? Lucas capítulo 19, versículo 1, todos acharem, igreja? Glória a Deus. Eu quero fazer menção aqui da palavra do Senhor. Lucas capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Essa palavra é para glorificar Deus. Aleluia. Posso se assentar, igreja? Deus é maravilhoso.
dentro desse texto. Irmãos, Lucas está narrando uma história de um publicano chamado Zaqueu. Jesus, ele realiza alguns milagres ali em Jericó. E nessa passagem, nós vemos um homem, Zaqueu, um cobrador de impostos. Então, nós começamos a entender que para os judeus ele não era nem bem visto, porque ele cobrava. E a palavra do Senhor é tão maravilhosa, porque já dentro dessa questão aqui eu coloco que havia sobre a vida de Zaqueu duas situações, que quando ele soube que Jesus ia passar por ali, ele vai de encontro, mas há uma situação que o impedia de ver Jesus. Esse homem, eu creio que estava nos seus afazeres, mas quando soube que Jesus ia passar por aí, ele se apressou. Então, uma situação sobre a vida aqui de Zaqueu, uma situação que o impedia de ver. O primeiro ponto era a multidão. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que ele era de uma pequena estatura, ele era uma pessoa de baixa estatura, então ele não poderia realizar o desejo do seu coração de ver Jesus, porque era muita gente, era uma multidão. Então, mediante essa multidão, nós começamos a entender uma situação até mesmo difícil sobre a vida deste homem chamado Zaqueu. E eu começo a entender também que, por sua baixa estatura, ele tinha algumas situações que poderia deixar de, ou impedir dele chegar e olhar para Jesus, ou por uma curiosidade talvez. Só que mesmo dentro dessa situação, Zaqueu ele tem uma ideia. Ele passa mais rápido no meio da multidão, ele avista uma figueira brava e ele começa a entender que subindo sobre esta figueira ele vai conseguir olhar para Jesus. Então nós estamos falando que Jesus está passando, igreja. E nessa caminhada de Jesus, onde ele já vinha realizando alguns milagres, não estava por ser diferente naquele período. E no momento em que Zaqueu ele sobe sobre aquela figueira, ele começa a observar que Jesus está chegando mais próximo. Acelera o coração de saber que ele está passando. Acelera o seu coração saber que Jesus está aqui. Aleluia. E aí quando Jesus ele vai passando, ele olha para cima. Eu achei muito interessante, porque Zaqueu ele queria ver Jesus. E eu começo a entender que é como se Jesus já tivesse marcado o encontro com Zaqueu. Porque quando Jesus está passando, ele olha para cima. E quando ele olha para cima, ele diz: Zaqueu. E aí eu indaguei uma pergunta, porque a Bíblia não fala que alguém falou para Jesus o nome de Zaqueu. Ninguém chegou e Jesus falou: Jesus, tem um publicano chamado Zaqueu, ele está subindo aqui uma figueira. Não.
Aí eu começo a entender o livro de Salmo 147, versículo 4, e também Isaías 40, verso 26. A palavra de Deus vai nos dizer que até as estrelas Ele chama pelo teu nome. Você está entendendo, Deus? Se Deus conhece a estrela até pelo nome, Jesus não ia conhecer o nome de Zaqueu. Você percebe que Jesus conhece o teu nome, o teu endereço. Você consegue entender que você pode estar sentado nesta cadeira, mas Jesus sabe muito bem a situação que você se encontra e já está falando: desce depressa. Aqui eu começo a entender a pressa de Jesus em chegar mais próximo deste homem que queria apenas, meu pastor Rogério, queria apenas olhar e ver Jesus. Só que Jesus é tão extraordinário que quando ele fala para que Zaqueu venha descer, é porque ele está entendendo que tem algo ainda para fazer sobre a tua vida. E a palavra do Senhor começa a trazer um entendimento, irmãos, que no caso de a gente deixar Jesus passar sem fazer um movimento. Jesus ele passa e é chamado ele a atenção de Zaqueu ali em cima, ele pede para que Zaqueu desça. Aí eu começo a entender que tinha algumas dificuldades na vida deste homem. Só que em meio à dificuldade na vida deste homem, ele teve atitude de subir numa figueira. A palavra do Senhor vai dizer aqui no versículo 3, procurava ver quem era Jesus, ele não o podia. Eu achei interessante porque nós, quando temos uma dificuldade, nós paralisamos. Só que Zaqueu, ele teve uma estratégia diferenciada. Ainda que essa multidão possa me impedir de eu ver Jesus, eu posso subir e conseguir olhar para Ele. Só que nós, seres humanos, nós limitamos muitas vezes alguma situação por causa de um não, por causa de um impedimento que aparece quando está próximo de realizar a promessa. Já foi falado sobre promessa aqui. Então eu começo a entender que isso não permitiu que Zaqueu voltasse para os seus afazeres e deixasse Jesus passar e não olhasse para Jesus. Se o desejo do coração dele era ele ver Jesus, ele falou: hoje eu vou realizar o desejo do meu coração. E isso é tão maravilhoso porque nós começamos a entender que Jesus está passando e às vezes nós não estamos percebendo. E eu falo para a amada igreja do Senhor: não permita que Ele passa e você não sinta Ele no ambiente. Não aceite sair da igreja, de dentro desse ambiente espiritual, sem levar Jesus para a sua casa. Não aceite chegar na igreja, sentar, ouvir a palavra e não fazer efeito na tua alma. Porque se Jesus está passando, alguma coisa já está se movimentando. E aí eu começo a entender, diante da palavra do Senhor, que Zaqueu, ele não foi atrás de Jesus por causa de um milagre. Ele não deixou na casa dele um servo doente, uma filha endemoniada, algo que estava destruído. Não. Zaqueu, ele simplesmente quis chegar mais próximo de Jesus, somente para ver, porque a palavra de Deus fala que ele era um chefe e ainda ele era um homem rico. Então ele nem precisava de dinheiro. Então Jesus não ia realizar um milagre financeiro dele. Ele foi para ver Jesus, irmãos, não pelo aquilo que Jesus podia dar para ele, mas por aquilo que Jesus era. Só que muitas das vezes nós chegamos na casa do Senhor por aquilo que Ele possa nos dar, não por aquilo que Ele é. E isso é um erro muito grande de nós cristãos, porque parece que Jesus é um ser que nós só podemos pedir, me dá.
eu quero, eu preciso, eu estou necessitado. Milagres é maravilhoso, mas se aproxima de Jesus pelo que Ele é. Comece a se aproximar dele sem intenção de pedir alguma coisa, porque Ele sabe o que eu e você necessita. Pastora, mas nós temos que falar. Mas será que o culto para você só é pedir? Ou é você entregar algo para aquele que pode fazer todas as coisas? E aí eu vejo essa história que Zaqueu, ele queria realizar um propósito do seu coração. Irmãos, não é fácil realizar um propósito. Mas o que movimentou Zaqueu, ainda que era difícil, o que movimentou ele a não desistir, foi porque ele já saiu com a intenção: eu preciso ver Jesus. Então, como que você saiu da sua casa hoje? Será que você veio com a disposição de querer ver Jesus, sentir Jesus? Quer ver Jesus? Quer sentir essa presença? Faça o que ninguém faz, porque o mesmo todo mundo está fazendo. Agora é diferente para tocar nele, porque todo mundo pede. Mas o que veio você fazer aqui hoje? Você não veio adorar o Senhor? E essa palavra é uma palavra de despertamento, porque eu começo a entender que querer Jesus é independente do que Ele pode fazer para a minha história. Eu descobri que querer Jesus é independente se Ele vai realizar o meu desejo, a minha vontade. Querer Jesus, irmãos, é querer estar mais próximo dEle, porque é céu. Querer Jesus é você entrar na intimidade, mesmo entendendo que Ele pode falar não para você. Ele vai deixar de ser Deus? Nós estamos acostumados só com sim. Pastor, eu já é culto da família, por isso mesmo que Deus me deu essa palavra. Porque o sim tem que bater na nossa porta. Porque quando não bate na nossa porta, nós achamos que não é nem Jesus. Mas eu conheço um Deus que Ele pode falar sim, Ele também pode falar não. Mas o que nós fazemos quando Ele fala não para nós? Desistimos? Paralisamos? Abandonamos a nossa fé? Saímos da presença dEle? E quando Ele fala não? Quando Ele fala não é a hora? Quando está próximo você pegar Ele e fala espera mais um pouco. Quando você já vê a porta aberta, Ele fala não é essa. Quando você pensa assim, olha, fala, divulga até para as pessoas, vai acontecer. Deus falou, não é no seu tempo, é no meu. O que acontece nesse momento? Ele deixa de ser o seu Deus. Você para de olhar para Ele como seu Senhor e Salvador. Você abandona o barco. Você sai da direção. Eu estou falando de um homem que não precisava nada. Ele só queria ver Jesus. E ainda assim tinha uns não na frente dele, meu cooperador Deus. Mas mesmo assim ele teve a esperteza, a sabedoria de não voltar para casa do mesmo jeito que ele saiu. E a pergunta é: você vai voltar para casa do mesmo jeito que você saiu? Ou você vai entender o que o Senhor está falando? Não podemos desanimar quando o nosso propósito é Jesus. Nada vai desestabilizar você, irmãos. Agora, se o seu propósito não é Jesus, tudo pode desestabilizar você. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer assim, que ele sobe e Jesus olha para ele e fala para ele, é tão lindo, né? Descer depressa, porque convém. Jesus está falando assim, Zaqueu, hoje eu quero ir na sua casa. Jesus estava
falando, desce. Então quando ele olha para Zaqueu sobre aquela figueira, ele fala assim: Zaqueu. Aí você já imagina todo mundo olhando. E aí Jesus completa: desce. Porque hoje me convém pousar na sua casa. Você sabe o que é interessante? Ficar num lugar estratégico para nós vermos o Senhor é querer abraçar Ele e Ele ajudar e Ele nos conduzir de volta para a nossa casa. E aí eu comecei a entender que Ele queria Jesus. Só que para ter Jesus nós temos que ficar na posição que Ele quer. Querer Jesus é ficar no lugar que Jesus está e sair dos lugares que Ele não está. Então eu falo de novo: ficar. Querer ver Jesus é você permanecer no lugar que Ele está, mas sair dos lugares que Ele não está mais, irmãos. Sabe o que o Espírito Santo me disse no meu coração? Que às vezes Deus está falando para você sair de algumas rodas, de algumas amizades, e você permanece no mesmo lugar. Querer ver Jesus é estar onde Ele está. Se Jesus não está no ambiente, por que eu tenho que permanecer ali? Se Jesus não está, porque nós temos que insistir em lugares que a presença dEle não é mais bem-vinda, irmãos. Querer ver Jesus é estar com Ele aonde Ele estiver, não aonde você acha que Ele está. De repente Ele não está nem nesse negócio que você está querendo arrumar ou fazer. Pastora, mas eu estou orando. Irmãos, tem crente que ora, mas vou falar uma verdade: está faltando atitude. Tem gente que ora, mas não tem atitude. Ora sem atitude, como que Deus vai se movimentar? Ora, tem uma vida de oração, mas não toma atitude. Sabe aquela pessoa que ora, Deus já falou 10 vezes, mas não toma atitude de se movimentar? Meu Deus. Zaqueu, ele tomou uma atitude de se movimentar. Eu vou subir uma figueira, porque um não eu já tenho, vou atrás de si. Nós não podemos paralisar. Então ele teve o quê? Uma atitude para ver Jesus. E para ver Jesus precisa de renúncia. Para ver Jesus precisa de propósito. Eu vou na igreja, altar restaurado, mas eu vou para lá por causa dele, para me sentir a presença dele. Pastor, eu não estou entendendo a maneira que você está ministrando, da maneira que o Espírito Santo está me direcionando, igreja. Aqui não tem nada ensaiado na frente de um espelho. É vida real. Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala: é vida real. E aí eu começo a entender. E você percebe que Jesus, Ele tomou uma atitude para falar para Zaqueu, para que Zaqueu descesse depressa, porque naquele dia se convinha ele pousar na casa dele. Então nós começamos a entender que Jesus decidiu entrar na casa de Zaqueu, o homem publicano. E ali já começou algumas murmurações: como que vai na casa do cobrador de impostos? E aí eu começo a entender que Zaqueu, ele correu na frente, subiu, mas era Jesus que estava procurando ele, para
16 não fosse você que escolheu ele, mas foi ele que escolheu você, por isso que você está aqui. Não fosse vós que escolheu a mim, mas fui eu que escolhi você. Você está entendendo que nós estamos falando de um homem que, para aquela sociedade, para aquela cultura, para aquele povo, era um pecador, um ladrão, uma pessoa que pegava além do que devia dos impostos. Mas Jesus, aquele dia, ele falou assim, que convém estar sobre a casa daquele homem. Igreja, você está conseguindo entender que Jesus, do mesmo jeito que ele estava escolhendo aquele lá para entrar, nessa noite ele está escolhendo o meu e o seu lá para ele entrar. Se ele veio essa noite, eu vim aqui e o Senhor está ministrando no meu coração, é porque alguns lares têm que abrir a porta para que ele possa pousar sobre a tua casa. Eu estou pregando para a família, irmão. Eu estou pregando para aquele que tem família nessa noite. Então a sua casa tem que estar aberta para Jesus entrar. E aí Jesus é extraordinário, porque Zaqueu, ele desce depressa, ele recebe com júbilo. Aí houve alguma murmuração, porque pessoas muitas vezes não estão fazendo, mas quando vê alguma coisa acontecer, murmura, parece que não está bom. Mas ninguém chegou, nem os discípulos que caminhavam ali junto, falou do amor de Cristo para Zaqueu, né? Mas vamos lá. Zaqueu, ele desce, e aí me faz lembrar em Jeremias capítulo 18. Jeremias desce aonde? Mas antes ele fala para ele se levantar, né? Que interessante. Levanta e depois desce. Levanta, Jeremias. Deus não estava falando com ele? Poderia esclarecer tudo ali, mas ele falou assim: agora você vai descer, porque quando você descer, você vai ouvir a minha voz. Eu vou falar com você. Zaqueu sobe correndo na figueira brava. O Senhor olha para ele, chama o nome dele e fala: Zaqueu, desce, que eu vou pousar na sua casa hoje. Grande, maior não é aquele que sobe, mas é aquele que desce, na presença do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Eu começo a entender que ninguém terá intimidade com Jesus só subindo. Temos que descer na olaria. Temos que reconhecer Ele pegando a matéria. E tem pessoas que falam assim: Ele quebra o vaso. Ele não quebra. O vaso se quebra na mão dele. Desce, Jeremias, na casa do oleiro, e lá farei você ouvir as minhas palavras. Você percebe que tem hora que nós temos que descer para ouvir a palavra de Deus. Quando chega lá no ambiente, Jeremias, ele vê, ele já chega lá, meu levita Júlio, e já observa o homem mexendo na matéria, no barro. Deus manda ele descer, mas já está lá mexendo, já está fazendo vaso. E ele mexendo ali no vaso, naquele barro. E o barro, que já está quase um vaso pronto, se quebra na mão do oleiro. Não foi Deus que quebrou. E nem permita que Deus te quebre. Mas é um vaso que quebra na mão. E quando o vaso se quebra na mão, é o que ele quer ensinar para Jeremias. Poderei eu fazer desse vaso novo, a mesma matéria, o mesmo barro,
Você percebe que ele não desperdiça nada, matéria, nada, ele refaz novamente. Ele não vai destruir você para fazer de novo. Ele quer lapidar você para um vaso novo. Por isso que Jeremias teve que descer, para ele, se levantar com um vaso de honra, com glória, sentir uma presença que diferencia. O oleiro, Zaqueu, Zaqueu desce depressa. Alguns murmuradores, e dentro daquele ambiente, Zaqueu se levanta e ele fala para Jesus que ele vai entregar se ele roubou, defraudou, tirou. Ele abriu o coração no momento que ele sentou com Jesus. Por um ato de curiosidade, ele subiu na figueira, chamou a atenção de Jesus, mas Jesus já queria esse encontro com ele. Jesus chama para ele para descer. Jesus fala para ele que vai estar na casa dele. Jesus vai com ele. Pessoas estavam questionando aquela situação e a atitude de Jesus, mas ele se põe de pé, levantando, é a palavra do Senhor dizendo, e ele fala com o Senhor que ele vai entregar para os pobres. Nesse momento, disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Sabe o que é isso? Ele estava trazendo, e eu acho muito interessante, Zaqueu para uma realidade de salvação. Ele não pediu muita coisa, ele só queria ver Jesus. E essa atitude dele, ele reconhecer as suas falhas, ele reconhecer onde ele estava pecando, ele reconhecer que ele estava roubando a mais. Ele falou assim: não, se você entrou aqui nessa noite, eu vou fazer o seguinte. Não foi Jesus que pediu para ele, foi ele que sentiu no coração fazer algo para mudar a história dele. Então hoje aqui o Senhor está falando comigo e com você, igreja, para que a salvação entre na nossa casa. O que precisa nós reconhecer em nós e entregar para Jesus? Porque muitas vezes nós estamos olhando para Zaqueu como um homem que era mal visto aos olhos dos judeus, mas olha a situação dele, a sensibilidade dele. Se é Jesus que está aqui, alguma coisa tem que acontecer. E quando Jesus simplesmente fala que a salvação veio para aquela casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então o ponto-chave dessa ministração que o Espírito Santo ministrou no meu coração: Jesus, ele veio buscar quem estava perdido. É por isso que ele entra na minha e na tua casa para resgatar a nossa família, porque a família é no altar de Deus. Irmãos, hoje é um culto para salvação de almas, para você não desistir dos céus, para você não desistir daquilo que Deus já prometeu sobre a tua vida e sobre a tua história. Pastora, mas tem dias que parece que está tão difícil. Não se preocupa não, tudo está no controle de Deus, porque Deus, ele não mente, igreja. E se ele falou que ele veio para salvar hoje, é porque ele quer salvação hoje. Se ele falou hoje me convém, ele está falando hoje me convém a pousar na minha e na tua casa. Para isso nós temos que abrir a porta do nosso coração e deixar Jesus entrar. De que maneira, pastora? Ele tem que entrar com o nosso quebrantamento, igreja, porque na posição que muitas vezes nós achamos que estamos, nós não vamos ver Jesus.
Você já pensou nesse culto que salva a nossa alma? Ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. Quem estava perdido? Eu estava perdida. Que bom que a maioria da igreja nunca esteve perdida, né? Todo dia nós se perdemos, igreja. Todo dia nós se perdemos, Denilson. Nós se perdemos no embaraço de muitas coisas. E Jesus está falando assim: eu estou vindo para você que está perdido. Porque nós se perdemos com muito atrativo nesse mundo. Estou desligado isso aqui. Misericórdia. Deus maravilhoso. Deus poderoso. Aleluia. Pastor, eu não sabia que eu estava perdida, nem Zaqueu. Nem ele sabia que ele estava perdido. Pastora, mas eu estou no culto todo dia. Eu estou no Santa Ceia, pastora. Irmãos, essa é a palavra para nós, para a igreja mesmo. Nós se perdemos. Fala para o seu irmão, acho que ele não está entendendo. Mano, nós se perdemos. E ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. Por isso que eu estou feliz. Porque ainda que eu me perdi hoje, ele falou assim: mas aí tem esperança. Eu vim buscar aqueles que estavam perdidos. Esse culto é culto de salvação, igreja. Porque nós achamos que somos crentes demais e não queremos descer. Achamos que já estamos no nível que só a trombeta você vai correndo. Irmão, calma aí. Nós estamos perdidos, irmãos. E se perdemos no meio de poucas coisas, irmãos. Nos deixamos se perder diante de poucas coisas, mas se perdemos. Achamos que somos super crentes. Achamos porque estamos na igreja todo domingo que nós não estamos perdidos. E o que acontece durante o dia? E o que acontece quando sai da sua boca alguma coisa? Que seria o que acontece com os movimentos das rodinhas? O que acontece ao sentar numa mesa? O que acontece nas mensagens mal escritas? É isso que é se perder. Oh, papai. Ótimo. Meu Deus. E acha que é crente? Se essa palavra não está cortando para você, tem que cortar ninguém também. Porque eu falei: Senhor, eu estava perdida. Obrigado por me achar. Porque você tem que ter até mesmo humildade para saber e assumir que você se perde durante o dia. Eu não, pastor. Jamais me perco. Estou em oração. Oh, irmão. E a vigilância? Ora tanto e a vigilância é nível baixo. Está perdido. O que sai da tua boca dentro da tua casa, da tua família? O que você tem falado na mesa do almoço? Ah, não, pastor, eu nem sento na mesa. Oh, já se perdeu por aí. Eita. Porque mesa é para compartilhar intimidade familiar. Se você não tem tempo para sentar na mesa, nem se for no domingo. E meu paizinho me ensinou isso, viu? Meu paizinho me ensinou isso. Meu paizinho já é falecido. Os domingos tinha que sentar na mesa. Tinha hora. Se não chegasse na hora, passava fome. A cozinha era fechada. Então todo domingo a gente tinha que estar correndo, sentado à mesa. Porque meu pai ensinou esse princípio familiar. Que ele queria olho no olho. Ali era as brincadeiras, ali era a sinceridade, ali você tem que melhorar. Olho no olho. Quanto tempo faz você não senta na mesa? Não responde não, só vamos refletir. Quanto tempo faz que você não pega, não tira lá o seu almoço de domingo? Quanto tempo faz que a esposa não... Eita! Não pega aquele aparelho de jantar lindo. Tem uns que falam até que é para visita. Visita seu esposo, seus filhos. Tira lá daquele armário aquela porcelana chique. Prepara uma mesa. Senta com a tua família linda e maravilhosa. Faz uma... aí pegou. Se não senta na mesa, não faz nem oração nem comunhão. Para agradecer pelo alimento. Não está perdido não? É eu que estou.
perder, igreja. Cada um pega um prato, cai na sala, a televisão lá de 200, não sei quantas polegadas, mas pastora, é um cinema. Problema. A sua mesa é sua intimidade com a família. Aí pega o pratinho e vai para a sala, senta na sala. Ô amor, oi, pega isso aqui. Ah, tá. Aí daqui a pouco fica com um bico. Aí tudo você pede. Você não colocou a mesa? Falei. Aleluia, vou até tomar água. Aleluia. Irmãos, tem que fazer por onde? Aí você vai lembrar daquele sapato bonito. Na mesa você pode convencer. Na mesa, aquele vestido, aquele blazer, capamos na vida, aquele sapato, capamos na mesa. Na mesa você pode convencer. Ô irmão, você está perdendo, irmão. E fala que está salvo. Não tem comunhão com a família. Não discute o orçamento da família. Não fala com a família olho no olho. Eu não fiz nada, mas me perdoa. Me desculpa. Eu acho que eu falei demais. Aí desculpa. Não tem mais isso na família, irmãos. E você vem falar que essa palavra às vezes não é para você. Jesus veio buscar eu e você que estava perdido. Você estava perdidinho na tua casa. E aí vem para o culto, vestindo a meia, correndo, porque não soube administrar a mesa. Dá uma olhadinha para o irmão do seu lado e fala assim, pergunta para ele assim, você entendeu? É bom que o casal está sentado junto, né? Já olha direto para o casal e pergunta, você está entendendo? Sabe o que é isso, irmãos? Nós achamos que somos crentes demais e não precisamos melhorar dentro de casa. Queremos melhorar dentro da igreja, um posicionamento errado. Se você não é um bom marido, se você não é uma boa esposa, se você não é um bom filho dentro da tua casa, você não é bom obreiro, você está perdido. Porque Deus, ele não está limitado só a essas paredes. Quando você sair para aquelas portas, ele vai com os olhos em cima de você. Você não vira as costas, Deus fica aqui. E você sai. Agora, se você está fazendo isso, a dificuldade é sua, você está perdidão mesmo. Jesus, ele vai caminhando junto com você, igreja. Então tudo aquilo que você já fez hoje de errado, você está perdido. Então ele veio para te salvar. Agora você tem que sorrir, porque ele veio para te salvar, você está perdidão. E ele faz resgate. Ele falou assim, Deus está falando cada coisa no meu coração, o Espírito Santo está falando, irmão, você estava feio, hein? Mais um pouquinho, a trombeta toca. Subia não, você tem que pedir perdão. Tem algumas coisas que você está fazendo. Eu estou falando porque o Espírito Santo também está no meu coração. É culto da família, irmãos. O Espírito Santo tem me alertado sobre isso. Família, altar restaurado, família. Minha família é um altar de Deus. Então você só quer vir aqui, Deus colocar aqui no nosso coração, o Espírito Santo fala assim, só vamos com chave. Chave, irmão, você vai conquistar com o seu esforço, porque Deus, ele não vende nada lá no céu. Falei que tinha chave. É você que tem que se esforçar. Se ele quiser dar, ele vai dar. Mas você tem que se esforçar. Amém ou não amém? Amém. Né? Eu estou pedindo um carro novo, Deus vai me dar. Não tem concessionário no céu? Meu Deus. Não tem, é esforço nosso. É ele abrindo a porta, é nós no posicionamento, ele aumentando o seu salário, dando promoção, ninguém pegou. É ele aumentando o seu salário, dando promoção para você, aumentando os recursos, enviando os clientes. É isso, irmãos. Aquele negocinho que estava parado, joga na internet, para que você fica lá olhando um monte de coisa sem fazer nada. Tem produto na tua casa, divulga o seu trabalho, irmãos. Mas crente perde tempo, né? Aí fica com a barrinha na hora. O dedo está até afinando. Meu pastor já. E tem produto, lança lá. Faz algo diferente. Faz acontecer, irmão, na tua vida. E não está salvo, está salvo, está salvo. Está salvo. Deus, se ele quiser dar, ele dá. Já deu carro, casa para o pastor. Deus já fez grande coisa também na minha vida, na vida de muita gente. Ele dá, irmãos. Porque ele é bom e misericordioso. Porque nem merecer a gente merece. Porque a gente não quer se esforçar. Amém? Amém. Então profetizo, pensa sobre o seu trabalho, sobre, sabe, se você é um CLT,
Deus venha mudar o seu cargo, venha te dar promoção. Se você está trabalhando por conta, pare, envia cliente, faz uma campanha, faz voto. Senhor, esse mês eu preciso de 50 clientes. Deus manda, irmão, é aí que ele trabalha. Porque lá em cima não tem concessionário. Aí que ele trabalha, né? É assim, irmão? Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando com a igreja, ou está falando só comigo? Está falando comigo. É posicionamento. Isaqueu teve um posicionamento. O não veio para ele e falou assim: mas eu vou correndo atrás de você. Aí a porta fecha hoje. Aí a cabecinha. Irmão, se Deus ainda não abriu, porque ele tem uma coisa diferente na tua vida. Vai buscar de Deus, vai orar na madrugada. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Tem cristão que perde o emprego. Vou falar que o Espírito Santo está mexendo no meu coração. Perdeu o emprego, está chorando, aquela porta desapega, irmão. Aqui Deus está tirando você de uma situação e quer colocar você em outro patamar. Você fica chorando, engano. Aí Deus fala: vai sofrer mais um pouquinho. Ele vai fazendo o que ele é bom. Aí eu começo a entender o posicionamento de Zaqueu e aquilo que trouxe para Jesus algo diferente. A atitude de uma pessoa move a mão de Deus. Posicionamento de uma pessoa. E olha que interessante, o Senhor, Ele esquadrilha o meu e o seu coração, porque Ele viu sinceridade no coração de Zaqueu. Se Deus olhar no teu coração agora, Ele vai ver sinceridade. Está salvo, né? Ele viu sinceridade. Tanto que Ele fala: hoje veio a salvação. É coisa maravilhosa a esta casa, irmãos. A melhor promessa é a promessa da salvação. Não tem coisa melhor, não tem promessa melhor do que a promessa da salvação. E nós queremos ser o que? Salvo. Ele veio buscar e salvar quem havia se perdido. Eu estava perdida. Eu não sei a quantidade da tua igreja que estava perdida, mas eu estava perdida. Obrigado porque o Senhor veio. O Senhor veio para me salvar, porque eu estava me perdendo no meio do caminho. Tem alguém que estava se perdendo no meio do caminho, igreja? Dá vontade até de fazer um apelo. Sabe aquele apelo que dá vontade de a gente correr de novo? A gente aceitou, mas dá vontade de a gente correr de novo. Sabe por quê? É salvação. E tem que ser salvo. Eu, você e a nossa casa. Nós não podemos ser egoístas. Se ele fala assim: olha, hoje a salvação entrou nesta casa. Então eu estou falando da casa aqui, ó, da nossa casa. É de quando você olhar para a sua casa, fecha seus olhos, curva sua cabeça. Irmão, não vou demorar não. Os levitas já podem vir aqui para cima. Curva sua cabeça. Eu quero fazer uma oração com você. E nessa oração eu quero que você pense em alguém que você quer que esteja aqui, que queira ser salvo, irmãos. Pensa na sua casa, pensa na tua família. Como que estão os seus? Eles estão perdidos. Mas olha que Jesus, o que o Senhor ministrou no meu coração: eu vim buscar aquele que estava perdido. Eu vim salvar aquele que estava outrora perdido. Quem são esses que estavam perdidos? Aqueles que muitas vezes conhecem o Evangelho, mas muitas vezes não conseguem se afirmar na presença do Senhor. Então nós estamos falando de família. Nós estamos falando daquilo que o Senhor pode fazer. Então o que eu consigo entender dentro dessa palavra aqui que o Senhor ministrou no meu coração foi: hoje eu vim trazer salvação para o altar restaurado. E a salvação que eu falo é você se libertar de tudo aquilo que estava te afastando da presença de Deus. Irmãos, quando nós falamos está perdido, muitas vezes nós se embaraçamos com tantas coisas e deixando de priorizar as coisas do reino de Deus. E precisamos se apegar mais a Ele, irmãos, porque Ele é o único que pode nos levar à salvação eterna. Então, se nós começarmos a se aplicar somente nessa terra, não valorizar a nossa casa, não valorizar a nossa família, não valorizar aquilo que o Senhor já tem colocado na nossa mão, que cristão é esse que não está perdido? Estamos mais do que perdidos quando deixamos de fazer aquilo que Deus tem ordenado para nós fazermos. Aí nós estamos perdidos. Hoje eu não quero, hoje eu não faço, hoje eu não vou. Que cristão é você que está em cima de um muro? É hora de você descer desse muro. É hora de você colocar um basta naquilo que estava perdido na tua vida e você começar a entender
parte. Eu já estou fazendo. Tem hora que você vai entrar no culto e você vai achar, hoje eu vou marchar. Irmão, se você quiser marchar, você pode marchar. Mas quando a palavra aperta um pouquinho, nós parecemos perder mais força. Mas não é para você perder, não. É agora que você tem que marchar na presença dele. Porque você estava simplesmente perdido e abandonado. Ele veio e falou assim: ó, você está nas minhas mãos. Eu tenho o controle de tudo no palmo das minhas mãos. Se ele conhece, ele chamou Zaqueu pelo seu nome. Ele está chamando eu e você. Ele está falando. Você imagina ele falar: Igor, Viviane, Su. E quando fala para descer, não é para humilhar, não, irmãos. É para a gente só chegar mais em intimidade com ele. Tem pessoas que falam, Ju, para descer é para se humilhar. É para descer cada vez mais, porque que ele cresça e nós diminuímos na presença dele. Ele quer um particular conosco. Ele quer consertar nossa história. Ele quer ter motivo de nós nos alegrarmos quando chegamos na casa de Deus. Às vezes chegamos tristes, abatidos, sofrendo. Deus vem com uma palavra de salvação. Ah, mas eu nem queria ouvir essa palavra, meu pastor. Eu vim programado para ouvir outra coisa. Problema, se você queria ouvir outra coisa, coloca lá no YouTube para você ouvir o que você quer. Aqui é Deus falando para a igreja. E aquilo que ele fala da igreja é de cima para baixo, irmãos. Se você quer escolher alguma pregação, você pode até escolher lá na internet. Aqui é Deus falando no teu particular. É hora de você sair de cima do muro. É hora de você descer e aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador. É hora de você entender. Eu estava na igreja, estava tomando Santa Sé, mas eu ainda estava perdido. Como todos os dias nós se perdemos. Me dá vontade de fazer um apelo para a igreja inteira me correr, porque eu preciso de salvação. Eu preciso de salvação todos os dias. Eu preciso ser encontrada por Ele todos os dias. Eu preciso me humilhar na presença dEle todos os dias. Sabe por quê, irmão? Quando nós deixamos disso, nós achamos que com a nossa força nós vamos além. Com a sua força você não vai mais lugar nenhum. Você só vai na força dEle. Eu digo assim que Ele está dando, falando assim: ó, eu te conheço. Não precisa ficar mais escondido, porque Ele chamou Zaqueu pelo nome. E hoje Ele nos chama pelo nome. Ele fala: Rogério, Pâmela, Thaís, Raíssa, Dai. Ele chama pelo nome, porque Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele conhece o nosso DNA, a estrutura. Deus está falando lindamente. Eu conheço o seu interior, a tua estrutura. Você está se colocando com a cabeça lá em cima, mas eu sei como que você está. A tua história, hoje é dia daquilo que você achava que estava perdido. Ele encontrou você. Ele te encontrou hoje. Ele me encontrou. Quem mais Ele encontrou hoje? Quem mais Ele fez esse encontro? Não, papai, nós estamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. O Senhor nos chama pelo nosso nome. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Ainda que possa se levantar mil, mas o Senhor não esquece daquilo que Ele falou para os seus. Irmãos, é noite de salvação, é noite de cura, é noite de libertação, é noite de nós entendermos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa promessa é dele. Pode o homem achar que não vai, pode o homem falar que não tem mais jeito, mas a última palavra ainda é dele. A última palavra é dele, porque ele falou que vou buscar, eu vou resgatar, eu vou nascer aquele que está perdido. É tempo de Deus resgatar família, aleluia. Ninguém vai ficar de fora, Will. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ficar de fora, porque Ele está chamando. Vem, desce na minha presença, porque eu vou fazer. Isso é Deus, igreja. Não fica ninguém de fora. Não fica ninguém de fora, Dai. Porque a promessa é que Ele quer isso aqui, ó. Eu quero a minha igreja. E se nós somos igreja, que é os nossos que não estão aqui? Eu estava perdido, Senhor, mas eu fui encontrado hoje. Deus marcou um encontro com Zaqueu. Que Ele falou assim: Zaqueu, não foi você, mas foi eu que já tinha, ó. Eu já tinha te encontrado. Eu já tinha te visto faz tempo. Você
Quando nós estamos perdidos, você não sente, Ele está conosco. A gente se afasta. Eu nunca me afastei, minha cooperadora. Nunca, graças a Deus, a misericórdia, Pai, que nunca me acontecer. Mas eu começo a imaginar que é a pessoa andando e sentindo. Ele está comigo. Ele está comigo. Irmãos, tem para sair desse converter o presto. Porque Ele está conosco. Você não está fora. Você está dentro da casa. Porque Ele falou assim, a salvação entrou na casa. Então você que está aqui hoje, você está salvo. Falta você descer. A descida é aceitar o que Ele pode fazer. Zaqueu não tinha ideia. Zaqueu não tinha ideia do que ia acontecer com ele aquele dia. Nós viemos no culto e não temos ideia do que Deus vai fazer. Nós viemos no culto sem entender, porque a palavra vai estar com aquele que já está lá, aquele que vai pregar. Aí você fica, o que vai acontecer? O que Ele vai falar? Aí Deus te trouxe aqui hoje, Deus está falando. Hoje convém. Hoje me convém. Hoje me... Meu Deus, é muito forte aqui. Hoje me convém pousar na tua casa. Ele está falando assim, é hoje que eu entro ali dentro. É hoje que eu tiro daquele cativeiro. Deus, eu estou sentindo Deus aqui. É hoje que eu tiro daquele cativeiro. É hoje que eu trago libertação. Porque aquilo que parecia estar perdido, hoje vai ter salvação. O que vai acontecer naquele culto? O que Deus vai falar? Ele está falando, hoje me convém, igreja. Você percebe que Ele está se convidando? Hoje me convém. Já que você veio, hoje eu vou sair daqui com você. Eu não vou ficar para trás, mas você que você vai colocar eu na frente. Eu não vou ficar para trás mais na sua vida. Eu vou tomar frente na sua direção hoje. Porque você estava meio perdidinho na caminhada. E hoje eu vou entrar na sua frente. Eu vou começar a tomar decisões para você. Aqui o Espírito Santo está falando. Vai você. Hoje eu vou na tua frente. Porque eu já vou entrar na tua casa. Eu já vou sentar na tua mesa. Eu já vou andar com você. Então você está dando coordenada para mim tomar direção daquilo que você não estava conseguindo conduzir. Ah, mas papai está falando assim, pode deixar na minha mão. Pode entregar tudo no meu altar hoje. Porque hoje me convém passar na tua casa. Sabe o que está falando? Eu vou entrar na tua família. Eu vou mudar aquele cenário hoje. Ah, mas o que vai acontecer no culto? Eu vou lá. Mas o Senhor falou assim, antes mesmo de você sair, eu já tinha programado esse culto para você. Antes de você falar, eu vou voltar restaurado, vou no culto da família. Ele vai, porque você não veio nas suas próprias forças. Você veio conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Você veio trazido, sabe, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não era nem para você estar aqui. Durante a semana a programação pastora era outra. Não ia dar nem para mim estar no culto. Mas o Espírito Santo te conduziu até aqui para usar, sabe, uma pequena para falar para você hoje me convém lá na sua casa. E esse me convém é lindo e maravilhoso, porque hoje a salvação entrou dentro do seu lar. Oh, maravilhoso Deus. Pode louvar.